O que ele fez desta vez? Ninguém está perguntando isso, né? O que ele fez desta vez que extrapolou tanto, mas tanto, que aí não teve como ele negar. Porque das outras vezes, das outras várias vezes, ele questionava, ele manipulava a própria diretoria. Ele quem disse, não é eu que estou dizendo, ele quem disse. Ele conseguia manipular a mesa diretora, a diretoria da igreja, o conselho da igreja. O que foi que ele fez dessa vez que extrapolou tanto, que aí ele não teve como manipular? Eu acredito que nos próximos dias a gente vai continuar acompanhando esse caso do pastor Paulo Júnior. Quem está nos acompanhando aqui, quem está do início até agora, sabe do meu posicionamento em relação a isso. Eu disse durante a live várias vezes, não tenho um problema absolutamente nenhum com o pastor Paulo, contra o pastor Paulo Júnior. A minha dificuldade é em aceitar o fato das pessoas estarem minimizando aquilo que ele confessou, né? Esqueça adultério, se houve adultério não sabemos, se houve abusos físicos contra a esposa, a família ou membros da igreja não sabemos, se houve fraude financeira na igreja também não sabemos. O que sabemos é o que ele confessou, e aquilo que ele confessou é extremamente grave. Não vou dizer que é mais grave do que adultério, porque talvez seja igualmente grave. Quantos jovens, quantas pessoas foram abusadas emocionalmente de forma contínua durante tantos anos? Que bom que ele confessou, que bom que ele admitiu a sua culpa, a sua responsabilidade, e, ao que se sabe, pode ser punido por isso. Isso não é só pecado, isso é crime. E aí vem sempre aquelas perguntas. Por que só agora? Por que as vítimas não confessaram antes? Por que as vítimas nunca falaram nada? Por que as vítimas nunca se manifestou antes? E a resposta é extremamente simples. Eu falei isso, pastor Flávio, no começo da entrevista, né? Quando ele disse isso. Por que só agora as pessoas vêm falar sobre isso? Porque as pessoas, na imensa maioria dos casos, nem sabem que foram abusadas emocionalmente. É preciso que elas saiam desse ambiente para poder saberem que foram abusadas. É igual um casamento, é igual um relacionamento. Você vive com um narcisista, com um manipulador durante 20 anos e você não sabe que está sendo manipulada. Você não sabe que está sendo abusada. Até que você finalmente não aguenta mais por alguma situação que aconteceu, você entra em um outro relacionamento ou fica só, e só então você começa a perceber que aquilo pelo qual você passou se tratava de um abuso, né? De algo que não era natural, que não era normal. Você era vítima de alguém durante tanto tempo. A mesma coisa acontece com muitas igrejas. E não era só na igreja do Calvário, a Aliança do Calvário, né? A igreja dele lá. Não. Não era. A minha percepção, você fala, Israel, mas por que a igreja tirou ele? Por que ele só agora falou isso? Porque, cara, cadê? Você está vendo alguém criticar a igreja? A própria família, segundo o pastor Flávio, a esposa pede, não critique a igreja, não ataque a igreja, não bata na igreja. Ou seja, é só culpa dele o que ele fez. Não. É claro que não é só culpa dele o que ele fez. Né? Vamos penalizar o pastor Paulo Júnior, vamos expulsá-lo da igreja, vamos puni-lo, porque ele abusava emocionalmente, manipulava as pessoas. Ele é o único culpado. Somente a ele devemos punir. Não, é óbvio que não. Porque se existe uma mesa diretora, se existe um conselho que foi capaz de, inclusive, afastá-lo do cargo, esse mesmo conselho tem um poder, ou teria o poder, de tê-lo feito lá atrás. Por que não fez? Se não fez, é igualmente responsável por tudo que ele fez. Por que deixou que ele continuasse praticando durante tantos anos esses crimes de abuso? Não é pecado, esqueçam pecado. Isso está muito para além do pecado. Isso é crime. Então, não há que se punir apenas o pastor Paulo Júnior. Não. Tem que se punir a igreja. Agora, por que ele foi removido? Porque quando você remove a figura dele, as pessoas que sofreram esses abusos vão dizer, bom, já arrancou a raiz do pecado, a raiz do mal, a raiz de tudo que não era bom e que causava essa doença, esse adoecimento na igreja, amém. Resolvemos o problema. Se alguém quiser
eventualmente, que não vai acontecer, mas se alguém quiser eventualmente punir juridicamente alguém, vai punir o pastor Paulo Júnior. A igreja fica isenta de responsabilidade. Ou não é assim? Ou você acha que não é por isso que só agora ele resolveu sair em comum acordo com o conselho da igreja? Você acha que tudo isso é... Não. O cara foi pastor da igreja durante tantos anos e agora simplesmente sai? Não, irmão. Isso tem reuniões, isso tem alinhamento, isso tem acordos e por aí vai. Então aquele vídeo dele, depois de 4 meses depois de afastado, que vinha com a questão do burnout, não, tá com burnout, tá de férias, e não sei o que, a igreja tava nesse migué. 4 meses, ele tá morando em Goiânia, ele não tá em Franca. Faz tempo já. Precisava-se de uma satisfação. Então agora ele sai, faz o vídeo, pede perdão, a igreja perdoa. E a igreja brasileira como um todo diz: como assim estão punindo ele por falar a verdade? Como assim estão punindo o pastor Paulo Júnior por ser duro contra o pecado? Aí vem aqueles que dizem: conversa, isso é mimimi. Isso é mimimi daqueles que não aguentam ouvir uma repreensão. Aí você assiste o depoimento do Jonathan, né, que gravou um vídeo lá, falando como que eram as repreensões. Você sentar numa sala, numa cadeira, e aí os outros jovens da igreja têm que sentar na sua frente, e cada um lhe xingar, lhe humilhar, porque você cometeu um pecado, você tem que confessar para cada um deles individualmente: eu cometi esse pecado. Olha que loucura. Olha que loucura. E a gente está aplaudindo o pastor Paulo Júnior por ter reconhecido o seu pecado e pronto, acabou. Não. Porque perdoou, irmão. Então, se ele teve a coragem de pedir perdão, vamos perdoá-lo. Acabou. Sim. Vamos perdoar. Mas e aí? Não tem nenhuma consequência, não. A Bíblia é assim. Olha na história da Bíblia, olha nas histórias dos grandes nomes da Bíblia, como Davi, por exemplo, né? Segundo o coração de Deus, errou. Pediu perdão, acabou? Não, claro que não. Existem consequências do seu erro, consequências do seu pecado, e quando existem pessoas que ajudaram você a cometer esse pecado / crime reiteradas vezes, essas pessoas também precisam ser punidas. Ninguém está falando isso. Ninguém está questionando esse conselho. O Paulo Júnior disse no vídeo: eu manipulei o conselho durante tanto tempo. Você viu? Você assistiu o vídeo? Quando ele fala eu manipulei o conselho, ele está simplesmente isentando o conselho. É por isso que eu falo, tudo ali foi pensado. Ele pensou e ele ensaiou, ele planejou o vídeo inteiro. Ele começa confessando, sem confessar, porque se você for analisar bem, ele está confessando o que ali? Porque por causa dos meus abusos, das minhas arrogâncias, eu estou colocando até palavras aqui que ele nem disse. Na igreja, isso se estendeu para minha casa, se estendeu para minha família também. O quê? Só arrogância? Só abusos emocionais? Fica tudo subentendido. Aí depois ele fala: eu manipulei as pessoas, eu manipulei o conselho, e ele termina dizendo o quê? Eu sei que daqui a pouco a internet vão vir pessoas que vão levantar fofocas, que vão vir com mentiras. Tudo isso está acontecendo. Fofocas, mentiras, né? Críticas. Na verdade, são só interrogações. Tem perguntas que não foram respondidas. Começaram a falar. E aí eu pergunto a você que está nos acompanhando aqui. Tem muita gente ao vivo aqui, depois muita gente vai ver gravado também. Quando é que você imaginou que esses abusos / crimes estavam acontecendo na igreja do pastor Paulo Júnior? Quando é que você imaginou que ele fosse capaz de manipular essas pessoas como ele confessou que manipulou? Porque a gente que está assistindo de casa, irmãos, a gente não sabe quem é a pessoa. Eu fiz um vídeo, eu falei sobre isso. Você precisa conviver com o cara. Vá ser discípulo dele. Vá ser membro da igreja dele. Faça isso. Aí só depois de 1 ano como membro, você vai ter moral para dizer: não, esse aqui é um santo homem de Deus.
Se não for assim, a gente não tem moral nenhuma para criticar ou para elogiar ninguém. Você pode elogiar a palavra, a pregação, a oratória, a retórica, mas a santidade, não, nem para dizer que é ou que não é. O pastor Flávio Amaral disse aqui, não, mas ele é a unção, tem cheio do Espírito Santo. Nós não somos capazes de saber quem é ou quem não é cheio do Espírito Santo. Nós não somos capazes. Muito menos através de um canal no YouTube. De forma nenhuma. Então, quando eu vejo as pessoas questionando as vítimas, para concluir, eu vejo por esse caminho. E quando eu vejo agora, olha que absurdo, né? Quando eu vejo, talvez para muitas pessoas o que eu vou falar aqui é nada a ver, não faz o mínimo sentido. Mas quando eu vejo a esposa do Paulo Júnior, e eu vou acreditar que ela fez isso, ligar para o pastor Flávio Amaral, pedindo para ele não falar mais no caso, dando a ele explicações e pedindo para ele remover os vídeos, é porque o problema é maior do que a gente imagina. Acredite no que eu estou falando para vocês. Pastor Paulo Júnior, calvinista, extremamente machista, eu não preciso dizer que não é, porque é. Você sabe disso. Permitir que a esposa dele ligue para outro homem, principalmente sendo esse outro homem o pastor Flávio Amaral, neopentecostal, não tem absolutamente nada a ver com o calvinismo, ele nem considera o pastor Flávio, e não é o pastor Flávio só, ninguém que não seja calvinista, ele não considera pastor, de forma nenhuma, não respeita o ministério de absolutamente ninguém. A prova disso é que o próprio pastor Flávio disse aqui na live, que quando foi para a igreja dele visitar, empolgado, porque viu as pregações no YouTube, se enchia, né, do conhecimento, da sabedoria dele, não foi bem recebido por ele. A esposa recebeu melhor do que ele. Esse preconceito é enraizado. Lembra quando eu falo sobre política aqui no canal, às vezes, de direita e esquerda? Esqueça a direita e esquerda. A igreja já há uma divisão enorme. Só que nós que somos pentecostais ou neopentecostais não vemos isso, a gente não vive isso. Essa história de calvinista e arminiano, a gente não vive isso. Mas quem é calvinista vive isso 24 horas por dia. Quem é calvinista tá nem aí para quem é arminiano. Pelo contrário, né? Tá aí sim, porque se incomoda bastante. Critica, detona, 24 horas por dia, não trata como cristão, não trata como servo de Deus, não trata como pessoas que leem a Bíblia, ou que entendem, ou que está no lado certo da palavra. Então, quando ele pede para a esposa ligar para outro homem, pastor Flávio Amaral, para pedir ajuda por ele e pelo marido, mais ou menos, a história já não está bem, entendeu, irmão? Já mostra que, peraí, tem alguma coisa errada aí. Aí talvez o pastor Flávio esteja coberto de razão, quando ele diz, a minha esposa já me defendeu eu estando errado. Então pode ser que a esposa, por iniciativa própria, tomou essa decisão. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então, gente, vamos perdoar o pastor Paulo Júnior, é óbvio, né? O cara teve coragem de gravar um vídeo montado, preparado, arquitetado, pensado, claro, tá isentando a igreja para evitar, porque, veja bem, ele não precisa, a igreja não precisa acabar porque ele fez o que fez, né? A igreja não precisa acabar. A minha única pergunta, eu vou ficar a noite toda aqui, minha esposa já tá chamando aqui. A minha única pergunta é, pensa comigo, reflitam comigo aqui. Ele fez um vídeo dizendo, durante muito tempo, o conselho tentou me alertar, tentou conversar comigo, tentou me convencer, e eu nunca aceitei a repreensão, mas agora eu reconheço que eu pequei. Paulo diz que o obreiro tem que ser assim, 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 assado. Aí eu pergunto para você, qual foi o gatilho que fez agora, somente agora, ele reconhecer? Aí o gatilho é simples, né? O que ele fez desta vez? Ninguém está perguntando isso, né? O que ele fez desta vez que extrapolou tanto, que aí não teve como ele negar? Porque das outras vezes, das outras várias vezes, ele questionava, ele manipulava,
Ele manipulava a própria diretoria, ele quem disse, não é eu que estou dizendo, ele quem disse. Ele conseguia manipular a mesa diretora, a diretoria da igreja, o conselho da igreja. O que foi que ele fez dessa vez que extrapolou tanto, mas tanto, que aí ele não teve como manipular? Entende? O que será que foi? Alguém sabe? Me ajudem aqui nos comentários. O que será que ele fez que não teve como? E aí ele foi lá, foi afastado, ficou 4 meses sem falar nada, e depois ele vai lá e grava aquele vídeo. O que foi que motivou o vídeo? Essa é a minha pergunta. Pressionado, disse aqui, adorador. Por quê? Porque ele já vinha sendo pressionado há muito tempo. Ele já vinha sendo pressionado há muito tempo. Ele mesmo diz isso, eu estou usando as palavras dele. O que foi abusivo? Ele disse que foi abusivo durante muitos anos, Elisete. Ele disse no vídeo que foi abusivo durante muitos anos. Não, aí o cara colocou aqui, o Paulo, né? Israel não está sendo imparcial. Não, é óbvio que não. Claro que não. Eu estou sendo parcial, eu estou de um lado, eu estou do lado da vítima. Sempre do lado da vítima. O cara confessou um crime e quer que eu seja imparcial para ficar do lado dos dois lados, né? Não, eu estou do lado da vítima. Ou das vítimas. E a minha pergunta é essa. Me ajudem aqui, gente. Qual foi a linha que o pastor Paulo Júnior ultrapassou dessa vez? Não teve volta. Vocês não perguntaram isso, não? Alguma coisa teve. Alguma coisa teve. É isso que a gente precisa saber. Isso foi tão grave. Escute, isso foi tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que ele entrou num quadro depressivo. E a minha teoria, e aí eu vou finalizar, mas é só uma teoria, tá? É que o quadro depressivo que ele tá, não é por causa do que ele fez, é por causa do que ele perdeu. Por causa do que ele perdeu. Todo narcisista, quando para de exercer poder sobre alguém, ele entra nessa situação. Ele não encontra mais razão para viver. Quando você tira dessas pessoas o poder que ele exerceu a vida inteira, e agora ele percebe que ele não exerce poder sobre mais ninguém, ou seja, está tirado do cargo, não é mais a figura central da Igreja Aliança do Calvário, ele cai em si, fala, poxa, como é que eu vou viver? Porque a única razão de eu existir é exercer poder sobre outras pessoas. É exercer manipulação sobre outras pessoas. Perdeu esse poder, o cara entra numa fase de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de burnout, tudo que você imaginar de ruim. Ele perde o chão, como disse aqui a Miriam. Perdeu o chão. Porque o chão dele são as pessoas. Sobre quem ele exercia poder. Então tenham cuidado quando vocês dizem é um santo homem de Deus. Pode ser, quem sabe. Eu não sou como o pastor Flávio Amaral que consegue, né, discernir a mente, o pensamento e esquadrinhar o cérebro do... Não. Mas tem perguntas que precisam ser respondidas, independente da gente perdoá-lo ou não. Ele já está perdoado, né, irmão? Já está perdoado. Não confessou? Confessou. Mas lembremos das vítimas. E parem com essa ladainha de dizer, por que só agora? É porque não foi você. Não foi uma filha sua. Não foi um filho seu que teve que se sujeitar a essa humilhação. Quando você for dormir hoje, pensando na nossa entrevista com o pastor Flávio Amaral e no que eu falei no final da live, se perguntem isso. Por que só agora? Ao invés de você perguntar, por que as vítimas, algumas, pouquíssimas, só agora estão falando? Você pergunta o seguinte, por que ele confessou só agora? Por que ele confessou só agora? É porque
com uma mais absoluta certeza, teve uma linha que ele ultrapassou, que antes ele não tinha ultrapassado e que o conselho toda vez aceitava, toda vez tolerava, toda vez aceitava ser manipulado. Dessa vez foi impossível. O que será que foi? Durma com um barulho desse, né? Durma com um barulho desse. Se corrige aí, irmão. Ele foi excluído e não afastado. Pronto, beleza. Por que agora ele foi excluído, Anderson? Por que antes ele não foi excluído? O que ele fez de tão grave que o conselho agora decidiu excluí-lo e não antes? Você percebeu que ele não falou isso? O Henrique quer que eu feche a live, irmão. Aí logo agora, quando eu comecei a falar as verdades, aí quer que eu feche a live? Por que só agora o conselho foi lá e excluiu o homem? É sobre isso. E é isso que ninguém está falando. Porque é isso que ninguém está perguntando. E aí eu pergunto, vocês acham que ele vai fazer uma live ao lado da esposa explicando isso? Não. Claro que não. Ele vai pedir para a esposa ligar para o pastor Flávio Amaral, né? Liga aí para o pastor Flávio Amaral e pede ajuda a ele, pede para ele tirar esse vídeo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Ana colocou aqui. Israel, traz o pastor Daniel Batista para falar deste assunto. Na verdade, nós temos uma entrevista marcada, agendada com o pastor Daniel Batista, salvo engano, 15 ou 16 de abril. Mas é para falar sobre maçonaria nas igrejas. Eu não sei se ele vai conseguir também, se ele vai querer falar sobre esse caso. De repente, pode ser que a gente pincele sobre esse assunto também. Tá bom, Ana? Pastor Daniel Batista, com certeza, pode sim falar sobre esse caso. Vamos tentar conversar com ele pra gente falar sobre isso. Aqui, ó. Aí vem pessoas assim, ó, não toqueis no eleito. Né, Luan? Não toqueis no eleito. O eleito sou eu, irmão. O eleito é você. O eleito é o pastor Paulo Júnior. Ninguém tá tocando nele aqui. A gente tá perguntando, né? A gente tá perguntando. Então, e aí, o que eu vejo agora, prometo que agora eu vou finalizar. Sim. Prometo que agora eu finalizo. O que eu vejo é um movimento na igreja, nas redes sociais, para defender o Paulo Júnior. Né? Tem gente dizendo, teve um rapaz aí que disse assim, essa foi a maior pregação dele, foi ele confessar o seu pecado. Como é a história? A maior pregação dele. Meu Deus, que santidade. Meu pai, que homem corajoso. Oi? Essas mesmas figuras que vão para a internet defender um criminoso que cometeu crime, que é o pastor Paulo Júnior. Crime, sim, cometeu crime, né? Abusador. O que confessou, réu confesso. Os mesmos que vão para a internet dizer que o abusador, réu confesso, criminoso, abusador de gente, emocional, religioso, até onde a gente sabe, são os mesmos que ficaram em silêncio quando ficaram sabendo que o marido da Heloísa Rosa teria, segundo a mãe, abusado de uma criança de 5 anos. Silêncio. Ninguém vê. Você viu alguém falar sobre aquele caso ou não? Não tem. Sim, Henrique, abusador, irmão. Ele confessou, né? Abusava emocionalmente das pessoas. Ele confessou. Manipulador, quanto mais. Fez isso durante anos. Aí os irmãos vão agora e dizem, meu Deus, que homem maravilhoso, que pregador fantástico. Eu amo o pastor Paulo Júnior, que coragem indescritível ele pedir perdão. E aí, quando vem uma vítima, aí a mesma pessoa que diz ele é lindo, maravilhoso, grande homem de Deus, diz assim, por que só agora? Por que essa vítima só está falando agora? Entende? Elisete, eu vou ler esse comentário e prometo que eu finalizo aqui, que minha esposa já está chamando aqui no WhatsApp. Já tentou entrevistar a liderança que excluiu ele do ministério? Vamos tentar, prometo que eu vou tentar, mandar mensagem amanhã logo cedo. Mas eu repito, tem alguma coisa errada com a própria liderança dessa igreja. A liderança dessa igreja não pode se isentar do crime também não. Por que deixou ele fazer isso durante tanto tempo? Por que a liderança, que pode estar assistindo aqui agora, tem inclusive vários advogados, né, no conselho, por que os advogados, inclusive desse conselho, que sabiam que o que ele estava praticando não era, isso aqui, ó, não era algo natural, era criminoso, por que só agora? Sabe por quê? Porque o que ele fez dessa vez
poderia ferrar a própria igreja. Então vamos tirar ele. A gente tira ele para blindar a igreja. A preocupação é blindar a igreja, para que a igreja não seja indenizada, não tenha que pagar indenização, não seja processada. E pronto. Simples assim. Aí o Iago Martins vai lá e diz: que pregação maravilhosa, ele pedir perdão. E ninguém se perguntou o que ele fez dessa vez para o conselho não tolerar mais. Simples assim. Gente, deixa eu agradecer aqui ao pastor Flávio Amaral, que conseguiu, dentro da sua agenda, encontrar tempo, assim, de última hora, né? A gente conversou com ele 40 minutos antes e a gente conseguiu fazer essa entrevista muito boa com ele. Eu só queria pedir a vocês, se vocês puderem, deixe o seu like. O Henrique está dizendo que eu estou deduzindo. Deduzindo o quê, ô abençoado? Deduzindo que teve alguma coisa a mais do que das outras vezes? Não, é claro que teve, é óbvio que teve, né? Porque se o cara praticava abuso todas as vezes, e ele disse, todas as vezes eu manipulei o conselho, mas dessa vez ele não conseguiu manipular, significa que foi algo muito grave, ô Henrique. É meio óbvio, né? Tão certo quanto 1 mais 1 são 2. Se todas as vezes ele manipulava o conselho, que ele disse isso, e conseguia passar de boa, dessa vez ele não conseguiu manipular. Se dessa vez ele não conseguiu manipular, é porque foi alguma coisa muito grave. E o que foi essa coisa muito grave? Entende? Será que ele fez o quê? Se for conjecturar aqui, irmão, eu vou conjecturar com coisas pesadas e vou ser processado. É melhor ficar calado, né? Não ficar calado. Então vamos pensar junto, vamos fazer uma corrente de pensamento juntos e pensem junto comigo que dessa vez ele atravessou o Rubicão, né? E não dá para voltar mais? Deixa um like, pessoal. Deixa um like, compartilha essa live e a gente volta a se falar a qualquer momento, a qualquer ponto. Eu volto a falar com vocês a respeito desse caso, porque aí tem muita coisa. Esse angu tá cheio de caroço, mas cheio de caroço mesmo. Grande, aquele bem... Entendeu? E aí a gente vai continuar. O Paulinho do canal, no entanto, também está trazendo verdades gravíssimas sobre esse caso. É importantíssimo que você acompanhe o canal do Paulinho. Lá do No Entanto, o Eric Ribeiro, né? Inclusive, o Eric fez uma live hoje reagindo à minha entrevista com a Jaqueline, que também é uma entrevista, se você não viu, você corra lá para assistir. Foi uma das vítimas dessa igreja. Eu costumo chamar de sobrevivente, mas acham que é um termo pesado, né? Mas sim, é uma das vítimas dessa igreja, passou por muita coisa, ficou com vários traumas e aí tem conseguido ao longo dos últimos anos se libertar deles, né? Se curar, acho que é a palavra correta, desses grandes traumas que ela carregou durante muitos anos depois de ter passado por essa igreja. E assim como ela, muitos jovens, principalmente jovens, né? Porque era uma igreja razoavelmente jovem que também era composta por muitos jovens. Ela até observa isso, que na igreja tinha poucos adultos, né, na época. Por isso que talvez tenham sofrido tanto assim. Aí a gente volta a qualquer momento, então. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa a notificação e manda para todo mundo, para as pessoas poderem não só assistir a entrevista, mas também esse meu comentário no final, que eu acho que vale a reflexão. Tchau, gente.